Bom dia a todos. Hoje, dia 19 de outubro, nós vamos iniciar aí mais uma reunião da disciplina de Urologia, hoje apresentada pelo Dr. João Ibrahim. João, pode começar. Bom dia a todos. Obrigado pelo seu caso. Sou o João, R5 da Urologia. Vou apresentar a reunião de hoje. Só convidar a todos aí para seguir as nossas páginas no Facebook e no Instagram, em que a gente faz o upload das reuniões e algumas atualizações sobre as nossas atividades. Então, nós vamos discutir alguns casos. O primeiro caso de hoje, o paciente RB, de 54 anos, paciente do sexo masculino. O paciente tinha uma estenose de Jupe, ele foi submetido a uma pieloplastia laparoscópica no Hospital Estadual em junho. Ele tinha um quadro de dor lombar à esquerda, uma dor contínua refratária ao tratamento clínico, na investigação, um DTPA obstrutivo à esquerda, mas um DMSA com função renal preservada. Ele fez submetido a pieloplastia desmembrada, mantido com duplo J por 6 semanas, e no retorno, após a retirada desse duplo J, o paciente voltou a apresentar um quadro de dor lombar. Inicialmente, a gente fez o manejo com analgesia simples e foi feito um ultrassom que a gente faz de rotina sempre após a retirada do duplo J nesses pacientes. Esse ultrassom evidenciou, então, uma hidronefrose intensa no lado esquerdo, mantida, e ele manteve a dor lombar mesmo com a analgesia. Não teve nenhum episódio de infecção no segmento. De antecedente. Pode seguir. O paciente teve essa cirurgia, ele era um ex-tabagista e ex-etilista, fazia uso de sertralina, risperidona e doxazosina. No exame físico tinha um Giordano negativo à esquerda e sem demais alterações. Então ele teve essa hidronefrose e mantido a dor, a gente optou por como se fosse um reestadiamento, novos exames de imagem para esse paciente, e foi feita então uma tomografia de abdômen. Ele tinha uma intensa hidronefrose em rim esquerdo, e foi evidenciado uma estenose de Jupe à esquerda, porque na fase de excretora tardia não tinha eliminação de contraste. E também foram evidenciados múltiplos cálculos em rim esquerdo. Essa tomografia foi realizada mais ou menos uns 3 meses após a cirurgia. Então, tinham cálculos múltiplos em todos os grupamentos calicinais, sendo que o maior de 4 centímetros em grupo calicinal inferior. Na verdade, era um conglomerado de cálculos. Tá ok. Conglomerado de cálculos. Pode mostrar as imagens, João. Um minutinho. A tomografia sem contraste endovenoso. Fase arterial, a gente vê que tem múltiplos cálculos, principalmente no grupo calicinal inferior. Então, uma dilatação importante. A fase excretora tardia, a gente consegue perceber que tem realmente o retardo na eliminação de contraste no rim esquerdo. E no coronal, acho que a gente consegue ver um pouco melhor esses... Vou passar de novo o coronal. Para mostrar os cálculos também. O grupo calicinal superior ele tem cálculos tanto no grupamento anterior e posterior, no médio também, e no inferior essa maior. Um minuto. Professor Ossamo, esse paciente, então, ele fez um procedimento cirúrgico e manteve queixas. O senhor teria investigado com tomografia também ou teria tomado um caminho diferente? Microfone do senhor está desligado, do Ossamo? Desculpe. Bom dia a todos. Eu acho que a tomografia, eu acho que é importante nesse caso, porque tem cálculos, então eu acho que para avaliar tamanho, localização, todo dos cálculos, eu acho que é fundamental esse exame. E aproveitou, fez com contraste, tem uma função, eu acho que tem que, para fazer um segmento melhor, eu acho que antes da cirurgia, eu pediria novo DMSA para avaliar essa função renal. DMSA. Também não vai mudar a conduta, eu acho que é a cirurgia, mas eu acho que é importante no segmento desses pacientes. Tem DMSA, João, nesse caso? Então foi isso, só como classificação de cálculo seria um GAIS-3, que é um paciente com cálculos renais associado a uma alteração anatômica, e era justamente esse. Não sei se você quer perguntar para algum dos Não, residentes. pode seguir. Então a gente pediu um DTPA, um DMSA e exames laboratoriais. O paciente retornou com os exames.
o DMSA era mantido em relação ao primeiro DMSA antes da cirurgia, então a função em rim direito de 52 e rim esquerdo de 48, sem cicatrizes e um exame sem alterações em relação ao exame anterior. E o DTPA desse paciente, ele vinha com uma função glomerular normal em ambos os rins, porém uma dilatação à esquerda com sinais cintilográficos de obstrução. Tá. O Ricardo, ele está assistindo a reunião, Ricardo Minhaoka? Consegue falar? Bom dia, Cássio, estou na reunião. Bom dia, Ricardo. Com relação a essa evolução desse paciente aí, você que tem muita experiência com pieloplastia laparoscópica, o que você teria a comentar? Porque não é comum a gente ver essa evolução, né? Então, realmente, Cássio, não é comum. O que me chamou a atenção, e quando eu discuti esse caso com o João, eu não sabia que a recidiva dos sintomas tinha sido tão precoce. Então, chama bastante atenção o paciente já manifestar a volta dos sintomas na retirada do catéter, né? Que foi com 6 semanas, se não me engano. Então, isso causa uma certa estranheza. Eu não sei se teve alguma dificuldade também, né? É difícil de julgar, porque eu não sei como é que foi a primeira abordagem, se tinha alguma dificuldade. Mas é muito estranho que tenha retornado sintomas na retirada do catéter, né? Mas sugere altamente que realmente tenha ficado uma obstrução residual. E eu acrescentaria algumas observações a respeito da tomografia. A tomografia também eu acho importante para afastar a presença de vaso polar. Aqui na urologia adulta, né, a gente, via de regra, faz a pieloplastia desmembrada por via laparoscópica. Mas a gente sabe que o pessoal da pediátrica, por exemplo, tem outras técnicas cirúrgicas, às vezes eles usam, de fazer epexia do vaso, ou só uma liberação, né, do sistema coletor, que eu não acho muito adequado, mas enfim, se tem esse vaso, ele tem que ser identificado até para planejar uma possível reoperação. E a tomografia também ajuda a ver, né, afilamento de parênquima, a presença dos cálculos em si. E eu achei que a hidronefrose, sinceramente, não é das piores, né? A gente que opera JUP costuma ver pelvis bem mais dilatadas. O que eu notei nesse exame que o João mostrou também é que tem uma pielite bem importante ali, né? Então, eu não sei se ainda resquício da manipulação cirúrgica, mas é uma pielite que para mim é notável. A pielite, ela é importante para a gente decidir o timing da reabordagem, né? Você chegou a ser valorizado isso, João? A gente levou em consideração na escolha da abordagem cirúrgica. Tá. Antes de perguntar para o Ricardo, André, o paciente tem cálculo, tem essa hidronefrose. Como é que você levaria ele para o centro cirúrgico? Posição, conduta? O que você pensa aí para resolver as duas coisas? Nesse caso, como o paciente já vai ter que ser submetido a uma percutânea, uma possibilidade seria a gente realizar a percutânea, ao mesmo tempo uma abordagem anterógrada endoscópica da estenose. Você pensou num ESIRS. Eu queria perguntar para o Ricardo. Ricardo, não, professor, pela anterógrada. Tá. Anterógrada. Então, uma abordagem não combinada. Certo. Ricardo, você veria algum espaço aí para se fazer isso exclusivamente por via laparoscópica, inclusive o tratamento dos cálculos, ou complicado? Eu acho complicado, Cássio, porque a gente discutiu isso, né? O João, quando me apresentou o caso, a gente pensou na reabordagem. Bom, primeiro eu comentei com ele que, via de regra, a reabordagem numa condição dessa, onde você fez a primeira tentativa de correção por pieloplastia desmembrada, né, seja aberta, seja laparoscópica, via de regra, sua reabordagem é por via endoscópica, né? Eu vejo alguns desafios em você tentar reabordar e fazer uma nova pieloplastia cirúrgica, não endoscópica. Eu não participei da primeira cirurgia, então eu não sei se foi ressecado um segmento de ureter naquela ocasião, não sei a dificuldade que houve nessa anastomose, se esse ureter já foi anastomosado sob tensão. Existiam esses sinais de pielite, né, regional ali, que eu acho que pode dificultar bastante a manipulação cirúrgica. Eu já tive a oportunidade de reabordar esses casos numa reoperação e realmente, assim, no exame de imagem às vezes não é tão claro, mas na reabordagem cirúrgica, muitas vezes é difícil de secar, forma-se uma fibrose local. O ureter ali naquela região ele já é meio isquêmico, porque ele já sofreu uma dissecção anterior. Então, eu acho que tudo isso fala contra. E não é muito fácil tirar cálculo por via laparoscópica, mesmo que você abra o sistema coletor. Eu já tive a oportunidade também de tentar pescar o cálculo usando um nefroscópio flexível introduzido pelo portal laparoscópico, mas não é muito fácil, porque quando você secciona a JUP, é difícil manter um sistema hídrico fechado dentro da pelve aberta. Então vaza muito líquido, você não consegue navegar com facilidade, você pode acabar perdendo cálculos ali dentro do abdômen, e ali era um conglomerado de cálculos, né, no cálice inferior.
Então, por conta de tudo isso, quando a gente discutiu o caso, a proposta para a reabordagem do paciente foi por via endoscópica mesmo. Tá, ok. E essa proposta do André, de você fazer tudo por cima, através de uma punção lombar exclusiva? Eu acho que a proposta do André é válida, é possível fazer essa abordagem, na verdade, via de regra, o que se fazia até poucos anos atrás, quando a abordagem combinada não era tão popular, né? Mas eu vejo vantagens em você fazer a inspeção por via retrógrada, até pelo ângulo, né? O ângulo de entrada mais fácil pela via anterógrada ali está pelo cálice inferior, que é o mais dilatado, e é o que adressa diretamente ali os cálculos remanescentes, mas ele fica num ângulo difícil de você visualizar a JUP com clareza, né? Para ver se realmente ela tem um aspecto obstrutivo ou não, e inclusive de incisá-la, né? Nesse ângulo, que fica um ângulo meio agudo. Então eu vejo vantagem em você entrar por via retrógrada, não só para facilitar a abertura da JUP, mas também para permitir que você use a ureteroscopia flexível como um adendo aí para fazer uma punção percutânea com mais segurança. Vamos ver o que foi feito então, João? Então, os laboratoriais do paciente não tinham alterações, a função renal dele ainda era preservada, uma urocultura negativa. Só sobre isso que o professor Ricardo comentou, a gente selecionou um artigo aqui sobre estenose de JUP secundária. O André vai comentar para a gente. Bom dia a todos. Só para a gente falar um pouco aqui sobre esse assunto, o doutor Ricardo até já introduziu um pouco. Né? A obstrução de JUP, ela pode ser congênita, adquirida, pode ser intrínseca por conta de uma estenose ou extrínseca, por exemplo, por conta de um vaso anômalo. Ela é uma alteração de natureza mecânica ou dinâmica, levando aí uma estenose, né? Uma obstrução, um esvaziamento insuficiente dessa pelve renal, pode levar à perda de função. A primeira cirurgia proposta foi em 1949, que era a pieloplastia desmembrada por Anderson e Heinz. Em 1984 foi proposta a abordagem endoscópica e em 94 a abordagem laparoscópica, que hoje muitos autores consideram o padrão ouro, com até 98% de taxas de sucesso nessa abordagem. Então, a abordagem, a intervenção primária, ela apresenta bons resultados de sucesso, variando entre 70% a 98% de sucesso, dependendo do método. Tem poucos dados na literatura sobre a estratégia de resgate, por ser não ser comum a não resolução já primária desse caso. Então, quais as opções de manejo que a gente tem para a obstrução de JUP secundária? Primeiro, uma avaliação, né? A gente vai ver se o paciente teve um fracasso, né? Se ele não tiver uma melhora ou tiver uma piora nos sintomas, nos parâmetros dinâmicos, ETPA, ou tiver uma piora da hidronefrose ou da função renal, e se a gente tiver dúvida, podemos fazer aí o teste de Whittaker, que está aqui no exemplo, que a gente compara as pressões da pelve renal e vesical. As causas dessa obstrução secundária seria uma isquemia da JUP, causando uma reestenose, um vazamento anastomótico também vai levar a uma reestenose, urinoma, fibrose, uma técnica cirúrgica inadequada ou um duplo J mal alocado. A maioria das falhas realmente acontecem de forma precoce, nos primeiros meses, mas o autor propõe aí um segmento prolongado, porque já foi observado até 5 anos após a abordagem primária, uma obstrução secundária. Na suspeita, realizar o DTPA e a tomografia, e aí coloca aqui como exemplo uma coorte de 128 pacientes submetidos à pieloplastia videolaparoscópica. Esse autor apresentou 84% de sucesso primário e na abordagem secundária teve 44% de sucesso. Então, a endopielotomia é uma opção, né, terapêutica, por apresentar uma menor morbidade, menos tempo de hospitalização, e pode ser realizada com a dilatação com balão, com laser ou com uma faca fria anterógrada. Anterógrada, preferencialmente, se for uma pelve, uma punção ali favorável, com cálculos maiores de 2 centímetros, que você aproveita nessa mesma ocasião para fazer a percutânea. Pode ser feita de forma retrógrada também. Contraindicações seriam um segmento maior do que 2 centímetros ou a presença de um vaso anômalo que não foi abordado primariamente. Então, ele coloca alguns cenários para a gente poder pensar. Uma endopielotomia após a pieloplastia. Seria aí o procedimento de escolha após a pieloplastia, né? Mostra aí uma taxa de sucesso em torno de 70%,
sem diferença se for anterógrada ou retrógrada, e alguns autores sugerem que o balão é menos eficaz do que os outros métodos. As maiores taxas de sucesso apresentadas foram com endopielo com lâmina fria após a pieloplastia aberta. A endopielotomia após a endopielotomia, ela é menos eficaz do que o reparo cirúrgico aí nesse cenário. Então, aqui ele mostra aqui uma corte, né, com 71% de sucesso se o primeiro procedimento for a pieloplastia e só 37% de sucesso se a primeira abordagem for a endopielotomia. E outros cenários, ele fala de refazer uma pieloplastia laparoscópica, por exemplo, nesse caso, é algo que quase não é feito, inclusive temos poucos dados na literatura. Outras opções seriam um duplo J de longa permanência, que vai causar um desconforto, infecção urinária e submetida a várias trocas. E outra opção seria aqui um stent extra-anatômico, como o Detour, que causa menos sintomas do que o duplo J de longa permanência, mas é uma cirurgia bastante agressiva. Então, ele propõe aqui para a gente o manejo aqui do tratamento, né? Ele basicamente coloca, se você tiver cálculos aqui maiores do que 2 centímetros, a gente vai tentar fazer a punção aí de forma anterógrada e o tratamento concomitante anterógrado por endopielotomia. Se o paciente, obviamente, não tiver muitos sintomas, a gente pode considerar a observação. Mas se ele for aqui, for sintomático e tiver condições clínicas para ser abordado, a gente vai levar em conta o tipo do primeiro procedimento. Se for pieloplastia aberta laparoscópica, o segundo procedimento preferencialmente será a endopielotomia. Se o primeiro procedimento for a endopielotomia, o segundo procedimento preferencialmente deve ser a pieloplastia. Então, obviamente que a anatomia de cada um vai ditar para a gente qual vai ser a cirurgia que a gente vai propor, né? Ficar sempre atento aí aos sintomas, às condições clínicas concomitantes, e a mensagem final é que se tiver a primeira abordagem por pieloplastia, a endopielo como segunda abordagem, e se tiver a primeira abordagem como endopielotomia, realizar a pieloplastia de resgate tem um resultado melhor. Pode seguir com o caso, João? Depois a gente discute aí esses aspectos do trabalho. Então, foi justamente isso. A gente tinha feito uma pieloplastia laparoscópica, a gente optou, então, por uma endopielotomia. E, em associação para fazer o tratamento dos cálculos, a gente optou por um tratamento endoscópico combinado. Então, a posição do paciente em posição de Valdívia, o manejo da sala, acho que o começo da cirurgia é o mais complicado aí, o professor Ricardo pode até falar, até você posicionar a arco, as duas torres do material, 2 materiais de laser. Esse manejo inicial é bastante trabalhoso, então não sei se não é todo lugar que vai ter o acesso. A gente primeiro passou um guia por baixo, conseguiu fazer uma inspeção, a gente viu que realmente a jupe estava um pouco estreita quando a gente entrou com o flexível, quando a gente fez a primeira pielo, a gente conseguiu ver bastante dilatação, e realmente o grupo onde tinham mais cálculos era nesse grupamento calicinal inferior. E após a gente passar o guia, a gente posicionou o flexível olhando para ele, a gente conseguiu fazer uma punção sobre visão. Então, a gente conseguiu ver a agulha aí entrando no sistema coletor. Isso diminui a chance de ter lesão, de você ter um sangramento importante. E aqui também a gente confirmou a saída de urina após o posicionamento da agulha. E aí a gente puxou, a gente até tentou descer o guia, mas ele não desceu, então a gente acabou usando um basket, pegou esse guia e locou o guia no intraureteral. Você tem imagem da jupe aí? Tem, professor. Se não tiver, pegou bem. Olha lá. Não estava aparecendo muito bem, mas depois a gente consegue ver. Ela estava bem estreita, tinha até uma resistência à passagem do aparelho. Então a gente optou por fazer uma mini ESIR, então a gente usou um mini nefroscópio de 16 French, fez a fragmentação com fibra laser. Por ter necessidade de utilizar as 2 fibras laser, por baixo a gente utilizou o nosso laser tradicional e por cima a gente acabou utilizando o Lumens, que deu uma frequência e uma energia um pouco maior para a gente fragmentar. A massa de cálculos era um pouco maior até no intraoperatório, a gente viu que tinha bastante cálculo. Então a gente fez essa punção em grupo calicinal inferior, conseguiu limpar bastante o grupo calicinal inferior, com flexível, conseguiu fazer uma fragmentação importante também dos outros cálculos.
No final, foi umas 2 horas e meia de procedimento, a gente acabou ficando alguns cálculos, principalmente em grupo calicinal superior, que a gente vai programar uma segunda abordagem retrógrada. Para o tratamento da estenose de Jupe, a gente acabou fazendo um tratamento combinado. Então, primeiro a gente fez uma abertura com laser dessa área, que a gente tinha feito umas 2, 3 aberturas. O ângulo estava um pouco desfavorável, estava um pouco difícil. A gente foi fazendo a abertura com laser. Essa abertura é às 3 horas, João. Isso, professor. O paciente estava um pouco lateralizado, então a gente fez látero posterior. E depois a gente fez o uso do balão, o balão endoscópico. Aqui o posicionamento do balão. Espera aí, perigoso esse áudio, hein? Não sei o que o pessoal comenta. Então a gente fez o posicionamento, o balão, só para mencionar, ele tem 2 marcações que são radiopacas e a gente consegue posicionar ele dentro da pelve e no ureter, para a gente conseguir ver o posicionamento certinho lá na jupe, e depois a gente injeta contraste para fazer a dilatação do balão. E a gente deixou posicionado o balão por 5 minutos. Se o professor Ricardo quiser comentar alguma coisa aí do procedimento. Aí, Ricardo, tem vários aspectos, né? Primeiro, eu queria saber de você. É muito importante a gente frisar a evolução que a disponibilidade de recursos trouxe aqui ao serviço, né? Então, aqui nós pudemos utilizar, eu não vejo outros recursos que teriam sido utilizados num ambiente mais rico que o nosso. Eu queria que você comentasse isso. Segundo aspecto é a questão de como realizar a abertura, e a terceira questão é a questão do tubbing, desse caso aí. O que é mais importante, abrir bem ou ou fazer uma boa derivação pós-operatória? Acho que isso são os aspectos principais. Exatamente, Cássio. Isso aí, inclusive, foi um comentário que eu fiz com eles na sala de cirurgia, porque a gente acho que nunca tivemos uma realidade em termos de disponibilidade de material como nós temos hoje para a endurologia, né? Então, como você bem comentou, eu não senti falta de nenhum tipo de material na abordagem, tanto materiais permanentes como descartáveis, tá? E como o João falou, o preparo da sala é importante, né? Porque nós trabalhamos com 2 torres de vídeo, no caso nós trabalhamos com 2 fontes laser e mais o intensificador, né? Então tem que ser bem programado isso aí. Isso aí acho que talvez possa ser, a gente possa discutir em outra hora, que faltou uma foto, né, da organização da sala, mas a gente acabou trabalhando com armários em posições opostas, né? Então quem estava na percutânea ficou com o armário do lado oposto e quem estava na flexível ficou com o armário do lado do operador da percutânea. Sobre o posicionamento, eu acho importante também falar que a gente fez na posição de Barrett's Flank Free, que na verdade é uma adaptação da posição de Gaudacal, né, Valdívia Gaudacal, que a gente coloca 2 sacos de soro aqui embaixo do osso ilíaco e debaixo do arco costal e deixar todo o flanco livre, não só para fazer a punção, mas também para manipular o nefroscópio, ou o mini nefroscópio com liberdade, sem chocar na mesa. Então acho que isso é importante, é uma posição que mais me agrada para fazer a punção em decúbito dorsal. É importante também nesse posicionamento que a perna ipsilateral da abordagem esteja esticada, ela pode ficar na perneira comum da maca ou numa perneira suspensa. E eu acho importante também fazer as marcações anatômicas do osso ilíaco da linha axilar posterior antes do paciente se deitar. Porque depois que você vira ele na posição, as linhas elas mudam um pouco de conformação. Então, eu acho essa marcação anatômica importante. Aquela punção monitorada pela ureteroscopia flexível, ela garante o nosso acesso, que a gente chama de true and true, né? Que o fio guia entra percutâneo e sai uretral. Isso eu acho importante, sempre é importante, mas especialmente quando você vai fazer mini percutânea, né? Porque é single shot dilation. Então, se você tiver um fio que está estendido ali como se fosse um varal, ele realmente dá muita segurança para você introduzir o dilatador sem ter a mobilização do rim ou sem perder o trajeto. Em relação ao aspecto que você perguntou do corte da jupe, como o paciente já está virado em mais ou menos 30 graus, é por isso que a gente incisou às 3 horas ali, a gente sabia que não tinha vaso anômalo. O corte foi feito com laser, nesse momento é importante que mude a configuração do laser, né? Então a gente baixa bastante a energia e aumenta a frequência. Nesse caso, se não me engano, a gente cortou com 12 Hz e 0,4 joules de energia.
e fez um corte, a gente viu a fibrose realmente abrindo e fez um corte até que a gente tivesse a impressão que a parede ureteral foi totalmente transeccionada ali, neste lado. E aí a gente introduziu o balão. É importante que tenha, como na imagem mostra ali, a gente tem que fazer uma pielografia para conseguir botar os marcadores metálicos, né, bem posicionados ali para ter certeza que vai dilatar a jupe. E aí a gente fez a injeção do contraste com a expansão total do balão. Eu acho que isso é o suficiente, viu, Cássio? Na derivação a gente acabou deixando com só um duplo J. É uma opção deixar um duplo J mais grosso, ou às vezes até 2 duplos Js. Mas nesse caso a gente acabou deixando só um de 6 frente, e eu achei que a abertura foi bem satisfatória, visualmente foi satisfatória, e a gente deixou sem nefrostomia. Professor Carlos, tem um comentário, pergunta, professor? Excelente procedimento, mas a gente fica meio decepcionado pela quantidade de cálculo que ficou. Nem deixou nefrostomia para fazer o segundo acesso. João, uma vez que está o rim tão dilatado, por que você escolheu um mini-PEC e não escolheu uma percutânea tradicional, que é muito mais rápido e você poderia tirar uma massa de cálculo muito maior? Por que você deu alta no doente e não procedeu ele depois de 2 dias e limpasse todo esse cálculo, em vez de ficar daqui um ano ver ele com mais cálculo? Não sei se o professor Ricardo quer responder, senão eu posso. Não, responde você primeiro. Tem 2 nuances. Na verdade, a gente, a princípio, estava programado fazer uma percutânea, mas a gente está só com um nefroscópio para percutânea, a gente teria um procedimento com a massa de cálculos maior à tarde. Então, quando a gente entrou com flexível por baixo, a gente viu que a massa de cálculos no grupamento calicinal inferior não era tão volumosa, a gente optou por entrar com o mini nefroscópio para poder guardar o outro para o outro procedimento que era maior, uma paciente que já tinha reinternação. E, na verdade, o que a gente teria que fazer para resolver tudo seriam fazer mais punções. Então, como o procedimento já estava um pouco arrastado, tenho 2h30, 3 horas de fragmentação, e a gente viu que seria só um flexível, daria para resolver na próxima, não precisaria de uma nova acesso percutâneo, a gente optou por manter sem nefrostomia. Mas, se não me engano, tem um cálculo mais ou menos 1 centímetro ou maior no grupo colesterol superior, é isso? Isso, a gente fez a fragmentação parcial dele, mas... Não, mas ficou. Professor, ele não ficou completo. Ele foi fragmentado parcialmente. Mas essa abordagem aí no cálice inferior seria ruim também para fazer percutânea, professor? Eu acho que retrógrado é melhor, não é? Eu acho que se você fizesse uma percutânea com o nefroscópio comum, você teria todos os cálculos mecanicamente. E você teria mais tempo para fazer o cálculo superior. Se for um processo mais rápido e com chance de ficar livre de cálculo. Eu vou comentar. Na verdade, o que aconteceu foi exatamente o que o João comentou. A gente estava programado para usar o nefroscópio comum, mas aí a gente tem o problema logístico da questão da esterilização do material e a gente acabou privilegiando a paciente que estava da tarde, né? A paciente era a terceira reop dela, com a massa de cálculo que é 3 vezes maior do que o paciente que a gente ia abordar. Mas o Dr. Carlos está certo, se eu pudesse optar, eu teria usado o nefroscópio tradicional, e a gente teve a surpresa de ser cálculos rígidos, bem duros mesmo para quebrar, então foi uma triste surpresa isso, mas eu não sei se a imagem está dando a noção exata do quanto a gente tirou de cálculo do cálice inferior. Tem uma foto, acho que no final da apresentação do João, que ele vai mostrar o que saiu de cálculo. A gente tirou bastante cálculo do cálice inferior, então o cálice inferior ele ficou literalmente limpo. O que sobrou um pouquinho foi de cálculos no cálice superior, facilmente abordáveis pela uma ureteroscopia flexível. E aí, como o João falou, o procedimento realmente estava se estendendo já tinha na verdade mais de 3 horas de procedimento, a gente ainda não tinha nem sequer feito a incisão da jupe, e aí a gente tem esse compromisso da sala também, etc. Então a gente acabou aportando por encerrar o procedimento e fazer um second look por via retrógrada, por isso que não foi deixada a nefrostomia. Ok, é importante fazer e terminar o tratamento da paciente, né? Sim, já está agendado. Mais algum comentário desse caso, João? Acho que não. A gente manteve agora... Mais uma pergunta. Você vai deixar esse cateter por quanto tempo? E daqui a quanto tempo você vai fazer uma abordagem retrógrada? Isso, perfeito, professor. Então, a gente deixou com o duplo J6 frente, a gente programou para manter por 6 semanas o duplo J e a gente já deixou a data cirúrgica. Então, a retirada do duplo J vai ser feita já no momento da próxima intervenção. Ótimo, correto. A gente já deixou com a data. O paciente evoluiu bem, foi de alta no PO1, assintomático, e com a programação de retorno na verdade, não deu umas 7, 8 semanas por causa da agenda, mas já está programado a nova abordagem cirúrgica. Nós trabalhamos com 70% de sucesso, então, dessa endopialotomia. Vamos ver se a gente conseguiu sucesso. Tá ok, grato, Ricardo. Pode passar para o próximo caso, João? Então, nosso próximo caso, paciente JCMO, 47 anos, paciente do sexo masculino,
É um paciente renal crônico em terapia de substituição renal há 5 anos. Essa doença renal causada por hipertensão e uso de anti-inflamatórios. Ele foi convocado pela equipe da nefrologia para fazer um transplante renal do doador falecido. Paciente antecedentes hipertenso, hiperuricemia e renal crônico dialítico há 5 anos, em uso de losartana, aspirina, eritropoetina, sertralina e carvedilol. Na avaliação pré-TX, então o paciente tinha uma diurese residual de 200 ml, não tinha cirurgias abdominais prévias, uma uretrocisto sem alterações, um Doppler aorta e ilíacos normais, sem lateralidades, paciente com 68 quilos. No exame físico, paciente abdominocente, paciente magro, com os pulsos femorais cheios e simétricos. Então foram solicitados todos os exames pré-transplante, o crossmatch do paciente era negativo, por rotina do serviço, depois do Covid, tem-se feito tomografia de tórax para todos os pacientes, então estava sem alterações, passado acesso venoso central e o paciente foi liberado para transplante. Foram aceitos 2 rins nesse dia, então o primeiro paciente já estava em transplante renal, já tinha sido feita a preparação do primeiro rim, e enquanto procedia o transplante do primeiro paciente, foi preparado o rim desse paciente já também. Então o backtable foi realizado durante o primeiro transplante. Durante o preparo desse rim, a gente foi evidenciada essa lesão em polo inferior. Pois é, uma lesão. Perguntar, quem que estava preparando esse rim? Eu. Você? Não, então vamos perguntar para a Natália. Natália, você está preparando o rim, o outro rim já tem destino, obviamente, né? E existe toda a questão da cronologia na fila, então, o que você faria quando se deparasse com uma lesão dessa aí? Bom dia a todos. Claro que na foto é um pouco diferente, né? Mas avaliando a lesão lá no momento, eu acho que se houver uma suspeita de ser um tumor, ou se houver uma suspeita de ser um tumor, o que pode ser feito é ser retirado o nódulo, enviado para a patologia. Aqui a gente tem a facilidade de ter a congelação, eu já vi um caso em que a gente realizou isso. Agora também, se lá avaliando na hora a impressão for mais benigna, de ser um cisto simples ou algo assim, a gente pode proceder normalmente com o transplante. Mas veja, você tem que diferenciar se a lesão é sólida ou cística, palpação, ou você tem que fazer algum outro método, porque você não pode arriscar deixar uma lesão sólida num transplante que vai ser imunossuprimida. Sim, é que aqui pela foto, como eu disse, aqui pela foto é difícil dizer se é uma lesão sólida ou cística. Normalmente isso na palpação a gente consegue perceber. Se a gente não persistir essa dúvida, a gente poderia fazer um ultrassom, talvez. Eu nunca pensei nisso, mas dá a impressão que dá para saber se é sólido ou cístico apertando, palpando, mas se houver dúvida, pode passar ultrassom em cima, se for anecoico, né? Mas vamos supor que fosse uma lesão cística, mas você não conteúdo tem detalhamento sólido desse cisto. E aí? Transplanta e depois, então, olha... É um receptor jovem, assim, e com uma perspectiva de vida pós-transplante que eu considero alta, então a tendência é não correr o risco de implantar nesse receptor um rim com possibilidade de curta duração. Vamos supor, se tirar um pedaço grande do rim, um rim que vai ficar suscetível a mais sangramento, isso eu acho que iria melhor num receptor já mais velho, com uma perspectiva de vida pior. Nós estamos presos aí às limitações legais, né? Então temos que decidir para esse receptor. A minha tendência era, na dúvida, descartar. Descartar o rim. É uma possibilidade aí. Bom, João, nós vimos aí... Por que não tirar essa lesão e fazer anátomo? Pois exatamente. Foi a hipótese da Natália. A palpação realmente é isso que o senhor comentou, ele era parecia um cisto, mas ele tinha algumas septações, parecia ser um cisto um pouco heterogêneo, e o que o professor comentou foi o que a gente acabou fazendo. A gente tem a disponibilidade do ultrassom, então a gente pegou o ultrassom e passou, e a gente conseguiu ver que ele era realmente um nódulo heterogêneo, que é o dedo, que a gente está para localizar um pouco melhor. Ele tinha componente sólido dentro dessa lesão. Então a gente optou por fazer a ressecção, a gente fez basicamente uma enucleação, a gente conseguiu tirar ali, deu para ver que estava com margens e o parênquima ao redor estava todo preservado, e a gente optou por mandar para congelação realmente.
Ótimo. Professor... Professor Atanásio está na sala, né? Professor Atanásio, o senhor gostaria de comentar para a gente? Ok, estão me ouvindo? Sim. Tudo bem. Veja que esse esfregaço citológico habitualmente se faz para todos os tumores, né? Que isso pode ajudar no diagnóstico do corte de congelação. Veja um aspecto bastante uniforme das células, o citoplasma eosinófilo, os núcleos aparentemente também bastante uniformes. Assim, nessa imagem, já pode passar assim, uma impressão de um oncocitoma. Mostre a próxima imagem. Mas, por outro lado, vejo em outras áreas uma célula bastante volumosa. Isso não é de se esperar no oncocitoma. Então, isso já falaria contra. E o fato também desse citoplasma, ele se apresentar um tanto espumoso, não sei se dá para perceber nessa imagem. Agora, no próprio corte de congelação, próximo, nós observamos, acho que a setinha está mostrando que os núcleos, na verdade, não são tão uniformes como a gente observou no esfregaço citológico. Vejam que eles são bastante irregulares, o que também, então, fala contra o oncocitoma, e entra, então, por causa do aspecto do citoplasma eosinófilo, diagnóstico diferencial com carcinoma renal cromófobo. Vamos ver uma outra imagem. E aqui, então, novamente, nós vemos que, além das células menores de citoplasma totalmente homogêneo e acidófilo, tem essas células mais volumosas. A setinha está mostrando lá em cima, bastante volumosas, né, balonizadas, que nós chamamos, e o citoplasma espumoso, o que é diferente, por exemplo, se nós pensarmos no convencional, que esse citoplasma deveria ser vazio, mas, na verdade, ele está preenchido, né, por esse material de aspecto espumoso, favorecendo, então, o diagnóstico de carcinoma renal cromófobo. E depois, eu acho que tem mais uma. Bom, então, veja que na congelação, não, volta um pouquinho. Então, na congelação, os achados morfológicos apoiavam o diagnóstico de carcinoma renal cromófobo, e, portanto, de uma neoplasia maligna. Depois, quando nós recebemos já o parafina de congelação, aí já ficou bem mais fácil o diagnóstico, apoiando, então, o diagnóstico de carcinoma renal cromófobo, a variante de células eosinófilas e de células claras. As células claras são essas que a seta está mostrando, volumosa, mas o citoplasma de aspecto espumoso. E uma outra peculiaridade do tumor é essa membrana citoplasmática muito bem amostrada. Portanto, era um tumor maligno, né? Um carcinoma renal cromófobo. Decisão difícil, Juliano. E aí? Essa ultrassonografia foi feita por quem? Por mim. Por você. Não teve nenhum check-out aí de um radiologista. Isso é complexo. É o Dr. Gabriel, na verdade, né? Nossa R3, sim, Dr. Gabriel. E aí, Juliano? Eduardo Riceto também estava. Sim. Eu não correria o risco. Acho que a conversa depois com o doente vai ficar completamente difícil. Ele não vai conseguir tomar essa decisão em conjunto com o médico, então cancelaria. É uma possibilidade. Professor Carlos, o senhor que é o que tem mais experiência aqui. Não, de jeito nenhum. Transplantar um rim com risco de recidiva tumoral, acho que não pode correr esse risco. Você vai ter problema legal se você tiver uma complicação. Eu conversaria também com os nefrologistas. Foi conversado com os nefrologistas? Só para, na hora, a congelação falava que poderia ser um sugestivo de oncocitoma, mas que não poderia excluir o cromófobo. E a gente foi exatamente o que foi feito. A gente conversou com a equipe da nefrologia e a gente conversou com o paciente. Então, no final, a decisão foi discutida também com o paciente. Ele era o segundo, ele estava no quarto ainda, então foi dada para ele que ele tinha a possibilidade de ser um tumor maligno, que tinha sido retirado, e foi decidido em conjunto. Mas, João, pelo laudo da congelação, é fortemente tumor maligno. Perfeito.
Então não é sugestivo, é fortemente. O primeiro laudo que saiu para a gente, professor, ele falava que era mais provável ser um oncocitoma, que não poderia excluir. Então aí você complica um pouco, porque conforme o professor Atanásio explicou, ele foi bem claro. Perfeito. Então eu acho que são discussões diferentes. Mas mesmo sendo um tumor maligno, eu acho que teria espaço para conversar com o paciente uma vez que esse tumor foi retirado. Eu acho que não. Eu acho que aqui você vai ter, você quer transplantar um tumor? Exato. Eu acho que não merece essa conversa, deixar o cara estressado. Ele vai continuar no topo da fila, não vai demorar muito para chegar um outro rim para ele. Entendeu? Não tem avaliação de margem nessa ressecção, né? Então, acho que discussão... Assim, eu estou entendendo que foi transplantado, mas eu acho que... Juliano, você teria feito em vez que uma nucleação, você teria feito uma nefrectomia parcial, tirando margens maiores? Revisar a margem depois do anátomo? Já na primeira... Não. É que essa congelação que o João... Você já apresentou a congelação, né, João? Já apresentei. Foi eu acho que induziu um raciocínio diferente aqui, viu? Bom. Mas aqui só a gente separou um artigo justamente para discutir isso. Pode apresentar. O Caio vai apresentar aí para a gente. Que é uma coisa difícil mesmo. Bom dia a todos. Vou apresentar esse artigo, foi publicado em 2019, justamente tratando desse tema. O transplante de rins contendo pequenas massas renais. Então, o transplante renal é o tratamento padrão ouro nos pacientes com doença renal crônica terminal. Isso principalmente quando a gente está tratando de qualidade de vida, tirar esses pacientes da hemodiálise ou da diálise peritoneal. O que se tem de problema aí, na verdade, uma limitação é a relação de oferta e demanda. Então, a maioria dos pacientes que têm indicação de transplante são renais crônicos terminais, eles não vão receber um órgão em tempo hábil. E até 15% dos rins que são captados, eles são descartados por vários motivos. E aqui o enfoque da discussão é esses rins que são descartados devido à presença de tumores. Então, a prevalência que se tem na literatura é de pouco menos de 1%, 0,9% de carcinomas de células renais nos rins cadavéricos. Então, se a gente aplicar isso a uma amostra populacional, são centenas, são milhares de rins que serão descartados todos os anos, né? Então, a proposta do artigo aqui é considerar o transplante desses órgãos, desses rins que foram submetidos à ressecção desses tumores. Então, o que ele propôs é uma revisão de literatura, todos os artigos que foram publicados no PubMed, no Scopus, que falaram a respeito do tema. Então, todos foram selecionados 30 artigos, sendo 21 deles com implante de tumores, de rins com tumores, e os demais 9 artigos com implante de tumores, de rins que não tinham tumores, mas que o rim contralateral sim. Então, ao todo, 147 rins foram transplantados, que esses rins sim tinham tumores. A maioria eram carcinomas de células renais, todos eles T1, a maioria T1A. E o carcinoma de células claras também era a maioria dessas lesões. O tempo médio de segmento desses pacientes foi 44 meses, variando aí de 1 a 200 meses. O que se teve de resultado aí, de relato, foi apenas uma recorrência. Era um paciente de 71 anos, que 9 anos depois de ter sido transplantado, ele recorreu com uma lesão que era na mesma localização ali, então se presumiu que era uma recorrência. Em relação aos pacientes que tinham sido submetidos ao implante de rins que não tinham tumor, mas que o rim contralateral sim, também, carcinomas de células renais eram a maioria, sendo que a maioria deles também eram T1, mas aqui ele não especifica o estadiamento T1, se era T1A, T1B. O tempo de segmento foi aproximadamente igual, 46,7 meses, e também um relato de recorrência. Nesse caso, era um paciente que sim, tinha sido transplantado, tinha recebido um rim, que no caso o rim contralateral tinha um adenoma tubulopapilífero,
e que 4 meses depois do transplante ele evoluiu com carcinoma de células renais pouco diferenciado. Esse paciente foi transplantectomizado. Então, a discussão é que, sim, a imunossupressão ou o transplante de órgãos sólidos ele aumenta o risco de neoplasia, mas o enfoque aqui especificamente do artigo é se essa imunossupressão ela tem um impacto negativo nesses carcinomas de células renais bem localizados, pequenos. Já existem algumas orientações, alguns guidelines na literatura falando que pacientes que eles foram submetidos à nefrectomia parcial, eles não precisam aguardar 2, 3 anos para serem transplantados, ou seja, o risco de recidiva desses pacientes é mais ou menos igual. Então, extrapolando esse conceito, a gente pode considerar que o risco, a gente tem esse dado que o risco de recorrência aproximada, mais ou menos aproximada, dos pacientes que receberam um rim, que foram submetidos à ressecção, é de 1,4%, e isso é muito semelhante à recorrência das nefrectomias parciais. Então, acho que a discussão que entra é justamente essa, se existe respaldo legal e ético, se o paciente teria condição de participar dessa decisão ou não, já que, por exemplo, eles não entrariam, eles não têm poder de decisão quando recebem um rim com critério expandido. Deve se considerar também que existe uma classe, os inibidores de mTOR, é uma classe de imunossupressores que tem propriedades antineoplásicas e que poderia ser feito algum protocolo, algum esquema de imunossupressão especificamente nesses casos, e que, se bem discutido e criteriosamente selecionado, essa poderia ser uma estratégia de combate à escassez de órgãos e reequilibrar essa balança de oferta e demanda. Tá ok, então, obrigado. Só aguarda um pouquinho, eu queria ouvir 2 transplantadores rapidamente aqui, porque nós estamos já com o tempo contado. O Lucas e o Adriano a respeito da conduta. O Lucas primeiro, depois o Adriano. Bom dia a todos, obrigado, professor. Bom, parabéns aí para o João pela conduta. O João, como o doutor D'Ancona, tem organizado aí, feito mestrado do João usando ultrassom em uretra, e o João acho que tem experiência com ultrassom, pegou o ultrassom e viu lá no momento, e acho que a conduta é essa, né? Acho que a gente não pode, na dúvida, colocar uma lesão tumoral no paciente. Acho que tem que fazer biópsia mesmo, e acho que outra coisa importante aqui, que a gente tem esse costume na escola, na nossa casa aqui, de preparar os 2 rins logo no início. Acho que isso é muito importante, porque você imagina que está preparando o rim no mesmo tempo cirúrgico, e aí o receptor já está lá com a barriga aberta, aí o que você faria? Aí seria uma situação muito mais complexa, mas realmente preparando o rim antes, eu concordo que a melhor conduta é não colocar, e eu discutiria isso com a nefro, e acho que em situações muito específicas, por exemplo, um paciente que tem uma falência de acesso e tem uma situação muito grave, priorizado, né, se ele não receber o rim, ele vai ter uma condição muito difícil de dialisar, talvez consideraria, né, mas acho que essa decisão é da equipe do transplante, da urologia e da nefro, eu acho que muito pouco do paciente, porque se o paciente fala, não, eu quero pôr de qualquer jeito, você colocaria? Eu acho que a decisão tem que ser da equipe. Adriano. Bom dia. É uma encruzilhada aí, né? Se você colocar e dar errado, você vai ser culpado. E se você colocar e deu certo, você não fez nada mais do que sua obrigação. Então, tem um aspecto aí do ponto de vista médico-legal, né? Agora, se não houvesse esse aspecto médico-legal, o que eu faria é o seguinte, não faria enucleação, eu faria uma retirada dessa lesão aí com uma margem de segurança, ou seja, eu faria uma nefrectomia parcial, mas não fazer a retirada do polo inferior desse rim, e sim apenas fazer uma circuncisão em volta da lesão e tirar com parênquima, e não somente entre aspas, tumorectomia, que eu acho que seria uma boa conduta. Outra coisa que deve ser levada em consideração é um cromófobo, não é um tumor de células claras. O cromófobo, o professor Attanasio está aí, ele pode até dizer para nós também, ele tem uma agressividade muito menor do que o de células claras, de uma maneira geral. Então, realmente eu ficaria em dúvida,
e eu acho que teria que ser uma decisão compartilhada, eu conversaria com a Nefro. Como você tem tempo também, eu também iria na literatura para ver outros exemplos, isso é uma questão de experiência, e tomaria essa decisão compartilhada. Mas a minha tendência seria colocar, sim, esse rim nesse paciente. Faria uma biópsia da margem também, provavelmente, né, Adriano? Para colocar. Né? Bom, e o que foi feito, João? O Orestes tem uma pergunta? Orestes? Bom dia. Rapidamente, só queria, para os mais novos, do ponto de vista médico, está perfeito. Mas lembrar que o judiciário nem sempre pensa como agente médico, né? Que é uma complicação que deve ser pensada também. Do ponto de vista médico, perfeito, mas o judiciário nem pensa igual. Sim, justo. João? Então, a gente conversou com o paciente e optou por não realizar o implante do rim. Então, o rim também foi oferecido já para a central, mas nenhuma outra equipe aceitou esse rim para fazer o implante, então o rim foi descartado. Ótimo. Então, o paciente continua em fila, provavelmente, mas eu gostaria de salientar nesse caso, antes do último, vejam vocês, o primeiro caso, 2 torres, laser, ESIRS, esse caso, ultrassom intraoperatório, eu acho que os residentes estão bem assessorados aqui. Professor Carlos, algum comentário? Esse trabalho apresentado faz a gente refletir um pouco mais de não usar o rim. Mas eu acho que qual seria... Vai ter outro caso proximamente. No próximo caso, vai ser a mesma conduta ou vai implantar o rim? A minha opinião é ser a mesma conduta. Aqui é importante, uma vez que estamos discutindo, para ter uma... Sim, o risco é baixo, né? Não ficar no próximo reunião, vamos supor, no próximo caso que vai ter um tumor maligno, o que vai fazer? Fica aquela tremenda confusão. Se já tem uma conduta do serviço, não. Tumor, realmente, biópsia de congelação é tumor, nem discute muito. Poderíamos... Esse caso chegou a ser discutido com o professor Marcelo também? Ele que transplantou no dia. Ele que transplantou, ele que tomou a decisão. Então, a princípio a gente tinha optado em não transplantar, foi conversado com a equipe da Nefra, ela abriu discussão, e aí no final a gente chegou à conclusão de não transplantar realmente. Mas a equipe da Nefra estava até tendenciosa a utilizar o rim. Sim. Cássio. Diga, Sam. Pode falar, Sam. Outro fator importante, eu acho que é a idade do receptor. Por exemplo, se esse receptor tiver mais de 60 anos, eu acho que transplantaria. Sim, isso. Eu acho que é difícil a gente fazer uma regra estanque, né, professor Carlos? Que é ter pelo menos uma orientação do serviço, deixa a equipe muito mais tranquila em utilizar ou não esse rim. Se vai ficar muito aberta, vai ser sempre essa discussão, vai ser uma briga. Já aqui todo mundo tranquilo, um café tomado. Eu acho que ajuda principalmente, por exemplo, uma coisa é um transplante quinta de manhã, outra é um segundo transplante do sábado à noite. Exatamente. Né? Então, eu vejo quem está lá, vai ser um estresse. Sim. Mas, Cássio, eu gostaria de colocar o dedo na ferida aí. Eu acho que é caso a caso. Veja bem, vamos supor que fosse um outro tipo de patologia, outro tipo de tumor, sabe? Será que a gente não transplantaria? Acho que tem que se analisar, tem que perguntar também até para anatomia patológica, como é que é essa histologia desse tumor? É um tumor agressivo, é um tumor mais bonzinho, entre aspas? É igual um tumor de próstata, tem Gleason 5.5, assim como tem Gleason 3.3. E nem sempre a gente vai tomar as mesmas condutas baseado nesse tipo de histologia. Então, acho importante o professor Athanásio falar também, porque o tumor cromófobo, pelo que eu sei, principalmente quando você vai fazer active surveillance em tumor renal, ele é considerado como, entre aspas, benigno, perto de um tumor de células claras. O carcinoma cromófobo é de bom prognóstico, ele é de bom comportamento. Inclusive, alguns autores consideram que é de melhor prognóstico do que o próprio carcinoma papilífero. Então, ele é de bom prognóstico, sim. Bom, eu acho que essa decisão nós temos que tomar depois na nossa reunião, professor Carlos. Vamos seguir com o caso, não vamos sair com uma reunião aqui, com uma conduta daqui. Então, nosso último caso, paciente feminina de 67 anos, o paciente vem encaminhado ao nosso ambulatório com uma sensação de bola na vagina, sem perdas urinárias e sem nenhuma outra queixa. De antecedente, ela era hipertensa, já tinha feito uma apendicectomia aberta há 15 anos,
e tinha um Gesta 3 para 3 partos normais, estava em uso de losartana. No exame físico da paciente, ela tinha um abdômen inocente, uma genitália feminina típica, com meato tópico, não tinha perdas urinárias, a paciente estava com a bexiga confortavelmente cheia, as manobras de esforço ela não perdia urina, tinha um prolapso anterior grau 3 e um prolapso posterior grau 2. Felizmente, a gente não tem foto aqui do exame físico. Ela já chegou para a gente com um estudo urodinâmico, que já havia sido solicitado para ela na origem, com uma capacidade sistométrica de 500, ausência de contrações detrusoras e ausência de perda urinária, aos exames, as manobras de esforço, um fluxo de 18, uma pressão detrusora de 46 e urinou todo o volume que foi infundido, então uma urodinâmica normal. Bem, aqui eu acho que o Lucas participou do caso. Perguntar para o Juliano. Juliano, a paciente, você informou se a paciente é sexualmente ativa ou não, João? Não informei, sexualmente ativa. Isso é importantíssimo para a tomada de conduta em prolapso, né? Então, uma paciente relativamente jovem, 67, sexualmente ativa, Juliano. Você tem a opção de fazer uma correção site específica pela via vaginal. Você tem a opção, é um prolapso ele é mais anterior do que posterior, então você poderia, por exemplo, combinar a aplicação de um splint no anterior, fazer uma site específica na parte posterior, ou até uma correção via abdominal ou aberta por laparoscopia, com uma sacropromontofixação. Ela tem útero, né? Tem útero ainda. Não é prolapso de cu. Essa escolha... conduta eu acho que é menos, eu tenderia menos. Mas é a conduta mais empregada no primeiro mundo atualmente. Qual seria que o senhor comentou? Desculpa. Uma correção via abdominal, uma sacropromonto. Mas é a conduta mais empregada no primeiro mundo. João, você testou essa paciente reduzindo o prolapso para ver se tinha incontinência urinária? A urodinâmica não, mas no ambulatório a gente fez a redução do prolapso e testou uma nova de esforço. É importante, isso muda a conduta. Sim, isso é importante. Natália, o que você incluiria na avaliação pré-operatória dessa paciente, rotineiramente? Bom, rotineiramente, essas pacientes, né, que têm útero ainda, a gente faz uma avaliação uma ultrassom transvaginal, para avaliar se está tudo ok. E aí concordo com o Dr. Juliano, acho que ambas as vias são boas opções. Depende vai mais da experiência do cirurgião. Depende da experiência do cirurgião, rotina do serviço. É importante fazer uma ultrassonografia transvaginal, ter uma ideia do volume uterino. É importante fazer uma citologia oncótica também, em toda cirurgia vaginal, né? E aí, João, o que foi feito? Então, a gente solicitou um ultrassom transvaginal para essa paciente, ela já tinha exames de rotina, ela fazia acompanhamento, mamografia citológica também já não tinha alterações, e a gente propôs para ela uma sacropromonto, com esterectomia subtotal. Então, o ultrassom transvaginal estava dentro da normalidade, um útero de 50 ml e um endométrio de 3 milímetros. A avaliação laboratorial pré-operatória normal, o exame de urina negativo, função renal preservada. Um útero médio. Um útero médio, perfeito. Então, aqui tem um vídeo do procedimento. Então, a posição de trocata, a gente posiciona basicamente igual da prostatela laparoscópica. A gente teve aí a utilização da tela X, que a gente está conseguindo quando a gente pede com um pouco de antecedência, então a gente conseguiu para essa paciente. Aqui a gente só demonstrando, já tinha sido feita a dissecção anterior e posterior da vagina, a secção das artérias uterinas, utilizou o Hemolock, poderia ter feito com pista de energia, mas a gente não estava no momento. Então a gente fez a secção, aqui só para demonstrar a dissecção anterior, a gente conseguiu, fica alguém lá embaixo para fazer a manipulação da vagina, então a gente conseguiu sentir que a dissecção estava bem próxima ali da região perineal, anterior e tanto posterior também. Posterior a gente conseguiu dissecar até um pouco mais. A gente procedeu então à esterectomia subtotal. Nós tínhamos a pinça bipolar nesse dia aí também, né? A gente nem acabou não utilizando, professor, a gente fez mais a secção com a tesoura. Então, a gente fez a esterectomia subtotal, a gente utiliza esse fio de nylon para fazer a medição, da gente já tentar trazer a tela cortada o máximo que dá para facilitar, ganhar um pouquinho de tempo cirúrgico, então a gente utiliza essa... Vicryl, não. Vicrylzinho. Vicryl, eu falei errado, desculpa, professor. A gente utiliza esse Vicryl aí para fazer a medição, então a gente mede a posterior, depois a gente mediu a anterior, até a região do colo uterino remanescente. A gente já cortou a tela, a gente deixa, na hora que vai colocar a tela, a região anterior a gente deixa enrolada e com um pontinho, para facilitar esse movimento, a gente coloca a parte posterior que vai ser presa no promontório, a gente joga aqui para trás e faz o posicionamento da tela posterior. A
A gente sempre prefere iniciar com essa fixação posterior. A gente até está tentando dar menos pontos, mas a gente acaba fazendo bastante ponto. A gente fez a fixação inicial aí no colo uterino, já para a tela ficar fixa. A gente deu uns 3 pontos aí de fixação no colo. Depois a gente fez a fixação posterior. São os pontos um pouquinho mais chatos de fazer. A gente fez em média uns 5, 6 pontos. A gente usou o Vicryl 3 zeros para fazer esses pontos. Então a gente começa fixando mais distal. A tela posterior a gente acabou não fazendo, a gente não cortou, então ela foi inteira na região posterior. Então a gente faz toda a fixação, aí depois a gente solta o pontinho que tinha na tela na região anterior, a parede vaginal que já estava dessecada, a gente faz o posicionamento da tela. A região anterior a gente já tinha medido, mas acabou tendo que cortar um pouco, então a gente passa alguns pontos. A gente prefere usar fio absorvível, caso acabe fazendo a transposição da parede vaginal, não tenha problema. A gente faz, então, menos pontos anterior, fez uns 4 pontos, e depois mais uns pontos no colo uterino. A gente cortou lá no final o excesso de tela. Então, depois a gente traciona, faz... Já vai mostrar. A gente vem aqui no promontório agora. Só para lembrar, no começo a gente passa um pontinho também no epíplon do sigmoide, porque ele fica caindo, então a gente faz esse pontinho pela pele, com o fio para fora, um Vicryl 0. Que o ureter é bem próximo, então, à região do promontório. A gente faz a abertura, desperitonização, e a gente vai abrindo esse peritônio até lá na frente, na região que a gente já tinha aberto na dissecção anterior e posterior da vagina. A gente faz essa dissecção, abre o peritônio todo. Depois a gente vai pegar a tela e vai fixar ali no promontório, naquela face que tem. A gente passou 2 pontos com um etibon de 2 zeros. A gente usa agora aqui um fio inabsorvível para ter essa melhor fixação. E a gente não traciona, a gente só traz gentilmente o empurrador vaginal. Então a gente coloca a vagina no local, a gente só faz nem chega a ser uma tração, a gente deixa sem tensão, só para fixar. Então a gente normalmente faz 2, 3 pontos de etibon nessa região. E depois a gente vai fechar o peritônio. A gente tem usado também o Vicryl. Pontos contínuos para fazer o fechamento do peritônio. Só já aqui já o último pontinho e o aspecto final. Esse paciente teve complementação por via vaginal de alguma coisa ou não? Não. Então aqui o aspecto final, com a tela toda recoberta. Muito bem. Segue pós-operatório e a gente discute um pouco. O paciente, então, 2 horas e meia de procedimento, teve um sangramento menor que 100 ml, sem intercorrências, não teve abertura de vagina ou de bexiga, e ela foi de alta no PO1. O paciente estava bem, com discreto desconforto abdominal, mas não tinha dor abdominal, tirou a sonda, conseguiu urinar bem, e a gente programou para ela um retorno em 15 dias. Ela voltou, falou que teve melhora daquela sensação de bola na vagina, tinha um pouquinho de queixa de uma dor leve, mas não tinha dores, não tinha extrusão, nada, estava bem, sem secreção vaginal também. A gente deixa de orientação para elas não pegar peso maior que 5 quilos, 6 semanas de repouso relativo, sem atividade sexual. A paciente estava bem até o momento. A minha impressão com relação a esse tipo de indicação é a seguinte, o Juliano até comentou, que era um prolapso que poderia ser abordado por via vaginal, mas quando nós temos aquelas pacientes esterectomizadas, que tem uma eversão vaginal, que é o caso que seria clássico para isso daí, a própria exposição constante ali da vagina no meio externo, cria ali na interface da vagina com os tecidos uma aderência, um processo inflamatório crônico, e a dissecção se torna muito mais problemática. Então aqui o João fez essa dissecção toda, ele fez a cirurgia inteira, né, João, eu acho, e é muito mais fácil, porque é um prolapso menos desenvolvido, vamos dizer assim. Então, se por um lado a conduta às vezes pode surgir como uma conduta meio over, retirar o útero, tal, por outro lado a facilidade técnica na execução é maior. A vagina não está tão dilatada quanto naquelas senhorinhas, geralmente são pacientes um pouco mais jovens também. Então, eu acho que existe esse balanço que a gente tem que fazer. Não sei se o Lucas quer comentar alguma coisa. Sim, acho que alguns comentários aqui a gente conseguiu padronizar bem essa cirurgia no último 1 ano, basicamente. Então, estar bem padronizado é uma coisa que, sem dúvida, é importante. Essa dissecção foi rápida, foi fácil? Foi fácil também porque está padronizado, está acostumado a enxergar o plano e entender onde ir. Então, você fica perdido para cima e para baixo. Não é uma cirurgia que você desceu um pouquinho, você fura
a bexiga ou fura a vagina, às vezes o plano ele tem que ser bem cauteloso. E quando você não está acostumado com o plano, você fica perdendo um tempo pra caramba para achar. Quando erra, por exemplo, e entra na bexiga, você tem muito mais risco de complicação, extrusão de tela, etc. Então, a questão de estar padronizado, estar acostumado com a cirurgia é muito importante. A gente tem usado válvula de Breisky na vagina para fazer a exposição, que foi o que o João usou ali. Às vezes usa Doyan, mas em geral válvula de Breisky. A exposição de quem está embaixo empurrando essa válvula é fundamental na cirurgia. Eu digo que 50%. Se não tem uma boa apresentação, a contratração é feita por essa pessoa aí, né? Então, isso aí é muito importante também, é um detalhe muito importante. Com relação à invasividade da cirurgia, acho que a gente vem de uma escola que até pouco tempo atrás não fazia essa cirurgia, porque para fazer essa cirurgia aberta, é realmente uma cirurgia muito mais invasiva do que uma cirurgia vaginal. No entanto, o resultado a longo prazo da histerocolpofixação, ou, né, enfim, ela é melhor do que a cirurgia vaginal. A capacidade também de você levar a cúpula vaginal ou o colo do útero mais alto, né, de reduzir melhor, você consegue levar mais alto do que pela via vaginal. Tudo bem que do ponto de vista funcional isso talvez não implique em sintomas, mas enfim, como o Dr. Cássio falou, a cirurgia mais realizada fora, congresso da ICS desse ano, teve várias mesas e várias apresentações sobre histerocolpofixação, via vaginal foi muito menos discutido. E as discussões foram esse ano em materiais para suturas, muita gente usa material absorvível, Vicryl, como a gente tem usado na vagina. Aí a questão de, eventualmente, se algum pontinho passar na mucosa, não destruir, né? Enfim, vai ser absorvido e a tela vai aderir depois de um tempo, então não tem problema, mas no promontório, sim, sempre um fio inabsorvível. Isso foi uma discussão. O que eu vi no congresso da ICS é que eles têm usado cada vez menos telas, então, disseca, se o próprio é mais anterior, então coloca mais tela anterior. Se tem pouco para posterior, não coloca tela ou coloca muito pouco. Então, tentando sempre diminuir cada vez mais a quantidade de tela. Mas, enfim, acho que é uma ótima conduta. A questão da histerectomia, no mesmo tempo, isso aí é controverso e pode ser discutido caso a caso. Se tem um útero grande, miomatose, tem outros fatores, aí talvez valha realmente a pena fazer esteré. A gente teve um caso aqui esse ano, talvez uns 2, 3 meses atrás, que o prolapso era muito grande, a vagina estava muito flácida, quando a gente tracionou para colocar na posição, o útero ficava para cima do promontório, então não dava, tinha realmente que retirar. Mas eu diria que de praxe não é necessário retirar o útero, é possível fazer, né, uma janela ali no paramétro e colocar a tela anterior e posterior, sem necessariamente fazer a esterectomia. Isso, muito bem. Eu acho que esse tipo de técnica a gente tem que desenvolver aqui até para aprendizado dos residentes. E a cirurgia vaginal, ela tem um resultado anatômico inferior, mas as taxas finais de exposição de prótese são idênticas por via vaginal e por via abdominal, né? A longo prazo, segmento de mais de 10 anos, o risco dessa senhora ter uma exposição vaginal é maior que 10%. Então, ela tem que ser orientada quanto a um segmento perpétuo, uma vez realizada aí a sacrocolpofixação. Acho que nós podemos encerrar a reunião, né, João? Muito obrigado aí, casos muito instrutivos. Semana que vem eu convido a todos a participarem da nossa reunião. Teremos um Urologia Sem Fronteiras, com suporte do Laboratório As Telas. Muito obrigado e bom dia. Obrigado a todos.